pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Nabor, estamos gravando mais um vídeo para o canal. Vamos falar hoje sobre conjuntos, tá? Vamos pegar primeiro o conjunto dos reais. E aí eu quero te trazer tudo que possa te ajudar sobre a questão de conjunto, certo? Ok? Beleza? Olha bem, vamos começar assim, ó, vamos começar a pensar sobre o primeiro conjunto que surgiu. Só para te entender, olha bem, primeiro conjunto, o conjunto dos naturais, certo? Surgiu com a necessidade do homem ter que contar seus objetos e assim por diante. Mas olha bem, olha a pergunta que eu vou te fazer. Qual é o número que se encontra bem no meio do 1 e do 2? Ou seja, eu tenho o 1 e o 2. Bem no meio do 1 e do 2, qual é o número natural que está bem no meio? Não tem. Não é o 0,5. Não, porque dentro do conjunto dos números naturais, eu não tenho esse número com vírgula, eu não tenho as frações não exatas. Ou seja, para o meu conjunto dos números naturais, eu vou ter o 1, o 2, não te esquece que o 0 é natural, ok? Apesar do 0 ter que ser criado 400 anos depois dos números naturais, do 1, do 2, 3, do 4, porque ele nasceu com uma outra necessidade. Em outro videozinho a gente fala sobre isso. Ou seja, o 0 é natural, então eu vou ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante, certo? Ok? Se tu encontrar um subconjunto dos naturais, por exemplo, com asterisco aqui em cima, ou seja, aquele asterisco significa que o 0 não pode participar, certo? Então vamos lá, conjunto dos números naturais, ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Depois do conjunto dos números naturais, surgiu um outro conjunto chamado de conjunto dos números inteiros, que naquela época a necessidade do homem era de comprar e vender os seus objetos, né? E aí surgiu nesses números inteiros a parte negativa. Então, por exemplo, para todo número natural existe o seu oposto, tirando o 0, claro. Então, mas eu tenho menos 1, menos 1 e o mais 1. Eu tenho o mais 2 e o menos 2. Eu tenho o menos 6 e o mais 6, certo? Então, ou seja, os meus números inteiros, olha bem, eles são todos os naturais. Lembra que aqui, nos naturais, nos inteiros, eu não tenho nenhum número quebrado. Eu não tenho, por exemplo, o 1,3. Eu não tenho o 2,5. Esses números só vão existir lá nos racionais. Então eu vou ter o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim por diante, certo? Então o que eu preciso? Eu preciso que tu saiba identificar. Eu brinco com os meus alunos e que tu tenta imaginar aqueles potezinhos de Tupperware, ou aqueles potezinhos que a mãe compra no 99, plástico, em que normalmente ela guarda salada. Tem um potezinho pequeno, depois vem o médio, depois o maior, e entra um pote dentro do outro. Se tu for fazer uma analogia aos conjuntos, o meu menor conjuntinho é os naturais. Depois eu tenho um potezinho um pouco maior que é chamado de inteiro, ou seja, todo mundo que é natural entra dentro dos inteiros, mas todo mundo que é inteiro não entra dentro dos naturais, certo? Então, primeiro o conjunto natural, depois vem os inteiros, depois eu tenho os racionais. Quem são esses números racionais? São todos os números que eu consigo colocar na forma de fração. Então, ou seja, o número 2 eu consigo botar na forma de fração, ele é 2 sobre 1. Então, ou seja, todo número natural é inteiro e todo natural é racional. A gente pode dizer que os racionais são os números, olha bem, são os números da forma A sobre B. Tal que o meu B, ele tem que ser um número diferente de 0, certo? Então são as frações. Ou seja, por exemplo, 7 quintos, menos 1 terço, 0,5, as dízimas periódicas. Tanto é que tem lá no vídeo do canal do Prof. Nabor, o assunto é sobre fração geratriz, que tu encontra como é que eu faço a fração de uma dízima periódica, certo? Ok? Números racionais. Bom, depois dos racionais eu tenho um outro conjunto que eu brinco que ele não se mistura muito. Ele não entra com esses três. Esses três é os três potezinhos aquele do Tupperware da mãe, do potezinho de 99. O pote menor os naturais, depois vem os inteiros, depois os racionais. Todo mundo é natural, é inteiro e racional. Todo mundo que é inteiro é só racional. E os outros todos ali são racionais, certo? Os irracionais
ele pode ser representado pela letra I, tá? Essa barrinha do lado aqui é só para representar que é um conjunto. Ou também se utiliza um Q com apóstrofe, que é o Q'. Também se usa essa simbologia para os irracionais. Quem são os irracionais? São todos os números que tu não coloca na forma de fração. As dízimas não periódicas, as raízes não exatas. Por exemplo, raiz de 3 é uma raiz que não é exata, menos a raiz de 2. Não é uma raiz exata. Agora, a raiz de 9, a raiz de 9 é 3. Raiz de 9, ele é natural, ele é inteiro, ele é racional, certo? Então, ou seja, e tem um outro número, que é o número π. Tu te lembra do π? 13,14 e assim por diante. Então, o π é um número irracional também. No outro videozinho a gente vai falar só sobre o número π, certo? Ok? Perfeito. Deixa eu botar aqui os 3 pontinhos que ele continua, certo? Conseguiu identificar? Então nós temos lá conjunto dos naturais, inteiros racionais, um conjunto que não se mistura, que é chamado de irracional, que é formado pelas dízimas não periódicas, pelas raízes quadradas não exatas, ou pelas raízes não exatas, né, e pelo número π. Bom, ou seja, se tu juntares o conjunto dos racionais com os irracionais, se tu pegar o conjunto dos racionais e unir ele com o conjunto dos irracionais, eu vou ter um conjunto que é chamado os reais. Ou seja, todos os números, entre aspas, que a gente conhece até aqui, até o 9º ano ali, são chamados de conjunto dos números reais. Ele é representado por um R. Eu coloco um tracinho do lado para te perceber que aquele R, ele é um R de conjuntos. Ou seja, tudo é real. Na dúvida, o número ele é real, certo? Só por curiosidade, quem não seria real? Por exemplo, raiz quadrada de menos 9. Qual é o número que ele vezes ele dá menos 9? Ou seja, dentro dos reais não existe. Só vai ter raiz quadrada de menos 9 lá nos números complexos, que a gente aprende lá no 3º ano, no 2º ano do ensino médio. Mas, ou seja, até aqui eu formo o conjunto dos números reais. Certo? Te ajudei a diferenciar esses conjuntos, está entendendo a ideia? Sim? Vou continuar mais um pouquinho, tá? Olha bem, deixa eu te perguntar assim. Vamos falar um pouquinho também de sinal de pertence e não pertence. Olha aqui, pertence ou não pertence. E vamos falar de contido ou não está contido, certo? Esses sinais aí de pertinência ou de inclusão, eles servem para te utilizar na hora que tu estiver te referindo a um número ou um conjunto a outra coisa. Então, por exemplo, olha bem, eu poderia perguntar, o número 5, tá? O número 5, ele é natural? Bom, se eu quero perguntar o número 5, eu estou falando de um elemento. O elemento começa com a letra E, pertence. Toda vez que eu estiver me referindo a elemento, eu vou usar pertence. O número 5, ele pertence aos naturais, certo? Eu poderia perguntar, tá, e o número menos 11, ele pertence aos naturais? Não, senhor, ele não pertence aos números naturais. Então, elemento... Mas olha bem, como é que eu identifico se ele é elemento ou se ele é conjunto? Tem uma maneira. Se tu colocar um número, por exemplo, entre chaves, eu estou falando que eu tenho um conjunto ali unitário com o número 5. Por exemplo, o conjunto, um subconjunto ou um conjunto formado pelo número 5, ele pertence aos meus naturais? Não, ele não pertence, porque ele é conjunto. Se ele é conjunto, ele envolve a letra C, então ele está contido. O número 5, o elemento, o conjunto com o elemento 5, o meu conjunto, ele está contido nos naturais. Certo? Perfeito? Por exemplo, olha bem, eu poderia falar que os naturais, eles estão contidos, os naturais, eles estão contidos nos inteiros? Sim, os naturais estão contidos nos inteiros. Posso perguntar, por exemplo, o conjunto dos irracionais, eles entram dentro dos inteiros? Não, então ele não está contido. Certo? Isso é bom tu estar atento, assim, quando é que eu uso o sinal de pertence, não pertence, contido e não está contido? O pertence é apenas para elemento, o cara está sozinho lá na dele. Tá? Entendeu? Clareei, te ajudei. Sim. Olha bem, espero poder contribuir contigo. Cuida para não sair de casa, continua em casa até essa turbulência do vírus passar. Tá? Te agradeço por assistir a minha aula. Um beijão do Prof. Nabor, tô morrendo de saudade de vocês.
Não te esquece de compartilhar o vídeo com os teus grupos de WhatsApp, lá, com o grupo de Instagram, grupo do Facebook. Ajuda o Soro lá. Preciso de um monte de gente inscrita. Quero chegar aos 1000 inscritos, se Deus quiser, para poder fazer a minha live ao vivo lá. Espero poder contribuir. Um beijão do Prof. Naboa, um beijo no teu coração, certo? Um abraço, até a próxima videoaula.